Passei a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Estamos aqui com Jorge Graco. Ele, em verdade, é bastante eclético. Haja vista que é enfermeiro, mestre em educação, doutor em enfermagem, radialista e atualmente está fazendo pós-doutorado na Universidade Erich Fromm na área de enfermagem. Em breve fará sua defesa de tese. Só que uma das especialidades dele é exatamente a iatrogenia, infecção hospitalar. Inclusive já o entrevistei aqui, ele falou da enfermagem, dos atos iatrogênicos. Aqui ele está conosco, novamente, para falar sobre os traumas, os acidentes. Haja vista que foram anos de SAMU. Inclusive ele trabalhou na ilha de Itaparica e coordenou o processo da SAMU lá. Então ele é especialista em emergência, socorro de urgência e coisas assim. E nesta oportunidade ele nos fará uma abordagem clara, objetiva, sobre a importância de algumas coisas que às vezes não damos importância. Uma delas é o cinto de segurança. Qual é a verdade sobre o cinto? Algumas pessoas, por exemplo, eu vinha para cá com o terno branco, né? E não quis colocar o cinto, porque ia sujar o terno branco. Lembrando que eu chamei a atenção. Exatamente. Você falou-me de imediato da importância do cinto de segurança, porque era melhor estar esteticamente feio, mas vivo. Com a marca do cinto, mas não com a marca da lesão. Do trauma, que trauma em grego é exatamente ferida. E então nos fale, Jorge, você que atendeu uma enormidade de pessoas com traumas assim, na porta para ir a óbito, e esses traumas levaram a óbito, o que em verdade é importante dentro do contexto do uso do cinto? Então, boa tarde. Boa tarde. Aos nossos ouvintes. Telespectadores, porque você está sendo visto em diversos países. Que bom. Que bom porque quando se trata de falar de segurança, de cinto de segurança, se trata de falar de vida. Vida é uma coisa extraordinária. O que eu acho extremamente viável é quando você dá uma oportunidade dessa para se tratar de um assunto tão importante. Por quê? O cinto de segurança, ele não só vai evitar que você tenha uma lesão por um acidente, mas ele vai garantir que você não deixe a sua família, que é o mais importante. Seus filhos, seus pais, seus irmãos. Na grande maioria das vezes, quando o indivíduo está em um veículo e ele não utiliza da técnica de segurança que é o cinto, dentro dos padrões que são estabelecidos por regras, porque tudo tem um porquê. Você outro dia estava me dizendo, Graco, nada na vida acontece sem ter um porquê. Claro. Tudo. As pessoas elas estudam para fazer concurso e para passar em prova. Mas em verdade você tem que estudar, porque se você acha caro a educação, procure saber o preço da ignorância, para exatamente entender a vida, entender o universo, entender o contexto social que você vive, porque nada é por acaso. Existe uma ciência divina, conhecimento, ciência etimologicamente é conhecimento, episteme, que também é uma coisa em grego, divina, e existe uma episteme da natureza e existe uma episteme social.
E você tem que conhecer esses parâmetros para poder viver. Exato. Então o que ocorre? Quando você está dentro de um veículo que está em movimento e você não utiliza o cinto de segurança, você está pondo a sua vida em risco e de quem está com você. Imaginemos o seguinte: se esse carro está deslocando e no momento que ele faz uma frenagem brusca você está sem o cinto, a sua tendência é ser ejetado. Se você for ejetado do banco de trás, você vai passar por cima de quem está na frente, quebrar o vidro e cair lá na rua. Ou se você está na frente, no volante, o primeiro impacto seu vai ser contra o volante. Então você já vai ter um trauma torácico importante. O que acontece nesses momentos? Quando você tem um trauma em um deslocamento dentro de um veículo, se você for amparado por partes desse veículo, você vai ter 3 momentos de trauma. O primeiro em que você vai, o veículo vai colidir com o outro, aí você vai bater o seu tórax, no caso do volante ou do painel, depois os seus órgãos internos, pela ação, vai bater contra a sua caixa torácica na parte anterior, e depois a sua parte dorsal vem contra os seus órgãos, ou seja, você bate o seu tórax contra a superfície rígida, os seus órgãos batem contra a própria parte interna do tórax e, posteriormente, o seu próprio organismo comprime esses órgãos. Isso vai dar origem a uma situação que pode levar a uma hemorragia interna. Qual é o grande problema da hemorragia interna? Você que trabalha com esporte sabe que quando o indivíduo tem uma hemorragia interna, aparentemente ele não tem nada. Ele recebe uma pancada que ele não consegue Ele absorver. fica igual a turma do cemitério, bonito por fora, podre por dentro. Exatamente. Então ele começa a fazer uma hemorragia interna, e essa hemorragia interna, ela é silenciosa. Porque na grande maioria das vezes ela vai sendo progressiva. E quando o indivíduo venha a desfalecer o seu nível de consciência, que em função dessa hemorragia ele vai fazer uma vasodilatação periférica, um ataque cardíaco, uma perda de nível de consciência, uma hipotensão, e vai ter uma lipotínia e desmaio, ele vai perder toda a sua força física. Às vezes o indivíduo que está com ele não se percebe que ele está com um problema interno, com hemorragia interna. E até que ele providencie o procedimento de levar a uma emergência, esse indivíduo muitas vezes vai a óbito. No caso do indivíduo sem cinto de segurança, ele tem as duas situações. A situação de poder fazer hemorragia interna dentro dos 3 momentos do trauma e a hemorragia que ele pode ter externa, quando ele vai ser ejetado para fora desse veículo. Ele pode ter lesão cervical. Deixa eu lhe dar vamos dar uma coisa clara. O caso do acidente do cantor famoso lá de Goiás. Isso. Mas que exatamente a namorada dele foi arremessada, né? Isso. Por quê? Porque provavelmente estava sem cinto de segurança. Então o que acontece? O seu corpo está em movimento. O veículo para, o veículo capota, você vai ser ejetado pela força centrífuga. Não tem como você não ir, porque você não está preso em nada. Isso é física, né? É física, concepção básica, de inércia, né? E toda a visão da física, né? E você sabe muito bem todo o histórico do processo físico que existe. Então, o trauma multissistêmico, na grande maioria das vezes, ele acontece por falta de atenção básica, por não fazer valer a lei da segurança individual. Ele põe a vida dele em risco e a do outro. Nesse caso do trauma multissistêmico, ele vai fazer a hemorragia externa. É mais fácil você localizar essa hemorragia com um pano limpo, fazer um tamponamento, ou fazer a imobilização desse indivíduo de forma adequada, dentro da técnica que é específica para membros, para região cervical, para coluna lombar. Mas o que acontece? Na grande maioria das vezes as pessoas não têm esse conhecimento. Então o indivíduo caiu, fez uma fratura de cervical, a primeira coisa que eles fazem é pegar pelo braço e pelas pernas. E vamos tirar daqui, vai puxar. Exatamente. Porque primeiro vai haver uma lesão maior na região cervical, que vai lesar a medula espinhal, e por consequência os músculos respiratórios deixarão de funcionar. Porque todo o nosso organismo funciona em cima de quê? De impulsos elétricos. Claro. Não é? Se você secciona, toda a concepção da homeostase, do equilíbrio. Ele não vai ter como funcionar. Aí o que vai acontecer? Na grande maioria das vezes, quando
se fala use o cinto de segurança, as pessoas dizem o seguinte: não, eu só vou ali na esquina. A grande maioria das lesões acontecem da porta de sua casa para a esquina, porque você foi negligente. Porque você muitas vezes acha que você está imune àquela situação. E todos nós estamos sempre na mesma situação que o outro. É muito simples quando você acha que o outro é que vai acontecer e com você não. Nesses 20 anos de experiência dentro de acidentes, tratamentos de urgência e emergência que tive no SAMU e em hospitais de emergência que trabalhei, a grande maioria das pessoas que têm essas lesões ficam com grandes sequelas, quando não morrem. Então, um indivíduo que tem uma fratura de membro inferior, membro superior, me recordo muito bem um episódio que eu fui atender o indivíduo que ele estava em uma festa, e aí é que vem as negligências, tomou todas que ele queria e foi sair de moto. Pense você, doutor José Augusto, que o indivíduo sob o efeito de álcool, qual é a habilidade que ele tem de pilotar uma moto? Não tem. O que aconteceu? Ele saiu, perdeu o controle dessa moto, bateu no guarda-reio e perdeu o braço. E o que é mais louco é que ele perdeu o braço, amputou o braço, e quando você perde totalmente o membro, você até que você coloque ele, você faça uma cirurgia e reimplante, existe o problema dos impulsos elétricos que você deixa de ter, as terminações nervosas que não vão ser reconstituídas. Então o que vai acontecer? Esse membro vai perder sua função. Mesmo que o indivíduo, não, vou colocar no gelo para fazer o implante, essa coisa toda, mas a função real que ele faz, deixa de fazer. Quando o indivíduo tem um trauma em região cervical, a tendência é ele fazer uma tetraplegia, ou seja, ele perde os movimentos do tórax para baixo, né? Foi o caso do Super-Homem, que caiu do cavalo e perdeu todos os movimentos. E o que acontece? Mesmo do que ator ele, que fazia o Super-Homem. Exato, do ator que fazia o Super-Homem. Bem lembrado. Ficou, porque o Super-Homem... Super-Homem é porque todo mundo entende assim, dessa forma simples, né? Quando eu falo Super-Homem, sempre as pessoas pensam... Claro, entendi. E nós estamos tratando do ator. E em casos de indivíduos que em acidente, que não estão usando cinto de segurança, a primeira situação que acontece quando ele é ejetado é fratura de cervical. Aí vem fratura de membros superiores, membros inferiores, região torácica. E o que acontece quando tem uma fratura em região torácica? Muitas vezes acontece uma coisa chamada pneumotórax ou hemotórax. O que devia ser essa situação? O pneumotórax é quando há um rompimento do meio externo para o meio interno. Quando o indivíduo inspira, ele entra o ar externo para a cavidade torácica. Que na realidade esse ar que entra no nosso pulmão, ele só entra através da nossa respiração e não dos nossos poros. Então esse ar vai comprimindo o pulmão de forma que ele vai perdendo a capacidade de respirar. Na emergência, em alguns casos, quando chega uma unidade de emergência, o SAMU ou o bombeiro, eles têm uma tendência a fazer uma descompressão dessa região torácica, normalmente por uma punção no segundo espaço intercostal, para que o indivíduo, quando inspire, o pulmão possa realmente expandir. Porque como é o nosso processo respiratório? Nós temos os músculos acessórios, o esternocleidomastoide, os intercostais internos, os intercostais externos, o diafragmático. Então, o nosso pulmão funciona como fole, né? Quando o tórax é expandido, ele puxa esse pulmão que puxa o ar. Quando ele expira, ele comprime o pulmão que comprimido a caixa torácica, comprime esse pulmão. Se esse fole que está puxando esse pulmão junto com ele está com a entrada de ar, o que faz? Ele perde a pressão. Claro. Então o pulmão deixa de ser expandido. Se ele deixa de ser expandido, ele deixa de acontecer as trocas gasosas. Claro. Se deixa de acontecer as trocas gasosas, o que vai acontecer? Esse indivíduo vai perdendo a capacidade de oxigenar o sangue. E é sabido que os nossos órgãos todos funcionam através de quê? Da presença da glicose mais do oxigênio, que permite o processo metabólico para formar energia e as células do nosso organismo funcionar. Quais são as células que normalmente são mais exigentes nesse processo? As células cerebrais. Se o indivíduo tem perda de oxigenação cerebral, se ele tem diminuição de oxigenação cerebral, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma diminuição da capacidade
de nível de consciência. Só que o que acontece? Eu estou falando de tórax, aí eu parti para o cérebro, porque o nosso organismo ele é todo vinculado. Claro. Um órgão depende do outro e vice-versa. Então, quando esse pulmão deixa de fazer a troca gasosa, o coração, que está também recebendo essa troca gasosa deficiente, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que aumentar a sua frequência para oxigenar o seu próprio músculo. E aí o nosso sistema cerebral, o sistema nervoso autônomo, lança uma carga noradrenérgica para que esse coração aumente a sua frequência. Mas o indivíduo teve uma perda de oxigenação. Mesmo que ele tenha um aumento dessa frequência, ele não vai ter o pulmão para fazer a troca gasosa. E aí vai continuar tendo o quê? Uma hipóxia cerebral, uma diminuição da oxigenação cerebral. O indivíduo, quando está fazendo uma luta, ele tem uma grande oxigenação porque ele está com a sua frequência elevada, não é? Cardíaca, né? Cardíaca elevada. Mas se Cardiopulmonar. essa frequência cardiorrespiratória não é elevada com substância para oxigenar esse cérebro, o restante dos órgãos vai haver o quê? O próprio sistema nervoso vai fazer uma vasodilatação. E aí a pressão do indivíduo cai. Claro. Caindo a pressão do indivíduo. Esse é o processo normal, exatamente natural, não é normal não, porque é natural do organismo. O organismo, ele se autoprotege, por isso que existe equilíbrio, a homeostase. Exatamente. Para exatamente condicioná-lo para que ele possa sobreviver em vários ambientes. Exato. Então, quando é o caso de um hemotórax, que também é dentro da caixa torácica, só que nesse caso tem uma hemorragia, o sangue vai acumulando na base do pulmão, fazendo com que esse pulmão também deixe de oxigenar. Só que tem um agravante maior, porque além da perda da oxigenação que ele tem do organismo, ele também está perdendo sangue. Se você perde sangue, você perde volume. Se você perde volume, você perde pressão. O uso do cinto, só o uso do cinto evita isso. Você na SAMU, a maioria dos casos eram provenientes exatamente pelo fato de não uso do cinto, porque o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo a consequência do que acontece no organismo pela falta de usar o cinto. De colocar o cinto. O fato de colocar o cinto de segurança pode provocar tudo muitos traumas em relação a isso. A maioria dos traumas são gerados muitos traumas. Aí o indivíduo diz assim, nós temos imagem de situação de desastres, de sinistro, em que ficou a marca do cinto. Ficou a marca do cinto, cortou onde estava o cinto, tão violenta foi a pancada, mas o indivíduo está vivo. Imagine você, se ele não estivesse usando o cinto, ele estaria um monte de osso ali no asfalto. É verdade. Não é? Eu me recordo uma vez, eu fui pegar um paciente em que ele fez laceração de toda a traqueia. Por que aconteceu isso? Porque ele vinha num carro, bateu contra um caminhão e a carroceria do caminhão fez a laceração da traqueia dele. Nós entubamos esse indivíduo pela própria traqueia que estava exposta, para garantir a respiração dele, a sobrevivência dele. E esse indivíduo, nós conseguimos salvar ele, que inclusive que o segurou foi o cinto. Exatamente. Porque senão ele seria arremessado. Arremessado ele estaria nada. Em cima do caminhão ou estaria bagaço. Então assim, ele lacerou a traqueia, porque mesmo com o cinto a carroceria do caminhão veio até onde ele estava. Mas ele não foi arremessado. Imagine se ele tivesse sem o cinto. Ele seria arremessado. Então assim, você tem muitas situações de pessoas que ao ser arremessada, ela fratura membros superiores, inferiores. E um grande problema que acontece também estão vivas. Estão vivas. É o trauma, muitas vezes, na região cefálica, porque quando o indivíduo tem um trauma craniano, a probabilidade dele sobreviver, a depender do crânio é impossível. A depender da lesão no crânio é impossível. Perda de massa encefálica, o indivíduo bate em que a cabeça espreme toda a massa encefálica para a região externa. Então assim, quando eu estou dizendo isso, você está visualizando o que eu estou dizendo. Mesmo que eu não esteja mostrando imagens aqui. Por que você está visualizando? Porque a coisa ela é tão real, tão no seu cotidiano, só que você acha que não acontece com você. E isso pode acontecer com você, com teu irmão, com teu vizinho. Por que isso pode acontecer? Porque muitas vezes as pessoas deixam de fazer uma coisa simples, que é seguir uma regra de segurança. Então, quando você não usa um cinto de segurança no veículo,
na grande maioria das vezes, as consequências As serão sequelas são muito desastrosas. maiores, né? Né? E muitas vezes você, utilizando o cinto, você evita de perder um membro, você evita de perder a vida. E aí você tem todo esse contexto. Então, por que você está falando do cinto de segurança? Porque o que nós vimos de acidentes automobilísticos, a pessoa perder vida por falta de cinto é extraordinário. Você citou o fato do cantor. Foi recente, E né? que na realidade... Que na verdade, em verdade, as fotos que foram apresentadas do arremesso da namorada são monstruosas. Exatamente. Então, assim, quando você tem essa situação, você vem para um outro problema, que é as pessoas do banco de trás, que foi o caso. Ele também, Normalmente, quem salvo tá no engano, banco da porque aí eu não frente- posso falar com profundidade, porque eu só vi a foto dela, eu acredito que ele também foi arremessado. Porque as duas pessoas que estavam dirigindo, nada tiveram. Nada tiver, porque estavam com cinto. E teve o airbag, né? E aí foram protegidas, não houve impacto. O Elas não airbag, tiveram nada. ele diminui o impacto que ele faz naquele primeiro momento que eu lhe disse, são 3 momentos de impacto, onde o tórax bate contra a estrutura física, depois os órgãos contra a região frontal e a região posterior comprime os tórax. O airbag ele funciona como um amortecedor que diminui esse impacto. Mas o que acontece? Mesmo com o airbag, se ele não tivesse com cinto, ele poderia ter tido lesões graves. E Porque o indo impacto até dele óbito. contra o movimento do carro, ele vai ter vários impactos contra a estrutura do carro. É. Então, normalmente as pessoas que estão no banco de trás negligenciam a necessidade do cinto de segurança, principalmente nos táxis. Observe, Dr. José Augusto, que a grande maioria das pessoas que entram no banco traseiro do táxi não colocam o cinto de segurança. E muitas vezes, quando o condutor do táxi pede para a pessoa colocar o cinto, elas ainda acham ruim. Ainda acha que aquele indivíduo está querendo Agredindo. agredi-la. E na realidade ele está salvando a vida dela, porque o veículo em movimento está sujeito a qualquer momento acontecer um sinistro. Ou aqui ou ali, não tem como o indivíduo correr. É como, por exemplo, o indivíduo que está em veículo, moto, de 2 rodas. O para-choque do indivíduo é as pernas. É verdade. Teve uma coisa interessante de moto, rapaz. É interessante, aí a gente fica estarrecido. O indivíduo comprou uma daquelas motos belíssimas, né? Aquelas com a velocidade, né? E começou só que o vento arremessou aquelas com as rodas enormes, não sei nem como é que fala, Kawasaki, né? Sim. Devido à quantidade de, digamos assim, de velocidade, imediatamente o que aconteceu? A moto, por sua vez, com o vento, arremessou, tirou da moto e levou para frente do Scania. E aí ele foi... Foi a óbito, até era um médico. Ele foi na estrada daqui para feira. Aí tava aqui, e de repente, porque isso é física, né? É física. Isso Física básica. tem todo um processo de que você não pode parar. Exatamente. Então o que acontece? Quando eu disse que o para-choque do indivíduo é as pernas na moto, é porque é o seguinte: quando ele bate com a moto de frente, a tendência do corpo dele é levantar. Confere? Confere. Só que as pernas deles estão embaixo. Então a tendência é que essa perna, ele frature a região femoral antes de ser ejetado. Porque na hora que ele já levanta numa velocidade tal que ele bate com a região femoral no guidão da moto. Então quando ele é arremessado, ele já vai com a fratura nos membros inferiores. Ou E aí seja, lá já ele não consegue nem levantar. Aí ele já vem para ter fratura em membros superiores, de região cervical, torácica, lombar, craniana. Então assim, quando você diz assim, o cinto de segurança é uma coisa muito importante, mas aí você me pergunta, mas a moto tem cinto? Não. E como fazê-lo? Não tem cinto a moto. Você caiu, para choque as suas pernas. Não é? O impacto é pior, né? Mas na moto já tem um outro elemento que acontece, que é muitas vezes o indivíduo ser degolado por cerol de raia. Então hoje as motocicletas, elas têm aquela antena
com gancho, para que, se caso ele encontre alguma coisa no caminho, pegue naquele gancho e não degole o indivíduo. Então você tem muitos casos de... Aquela antena é para isso? É para isso. Para que o indivíduo não corra o risco de pegar alguma coisa, uma linha com anzol, que é muito comum, e aí, que é com vidro, né, o anzol, e cortar, e degolar o indivíduo. E tem muitos casos disso. Agora, diga-me uma coisa, Dr. José Grave. Discurso. O senhor, por sua vez, está ministrando cursos, né? Exatamente. De pós-graduação, curso de extensão, vai realizá-los, já realizou vários, mas tem os cursos que o senhor realiza exatamente com a Faculdade Einstein. Nos fale disso. Então, a empresa... São específicos a enfermeiros, como são? A empresa Enferme, ela tem uma parceria com a Faculdade Einstein para a realização de cursos de pós-graduação na área de saúde. Esses cursos de pós-graduação é emergência, UTI, enfermagem do trabalho, e várias outras cursos que tem na Faculdade Einstein, que vão preparar o indivíduo para que ele entre no mercado com conhecimento diferenciado. Porque o que vem a ser uma pós-graduação na área da enfermagem? A pós-graduação vem ser o aprimoramento de um indivíduo que passou o seu período, cursando seu curso de faculdade, fazendo seu estágio curricular, para que ele venha ter um conhecimento muito mais aprofundado dentro da área da enfermagem. Esses cursos é só para profissionais enfermeiros? Não. É para profissionais enfermeiros, médicos, tá? Fisioterapeutas, nutricionistas, professores, porque inclusive na Faculdade Einstein não só tem os cursos da área de saúde, também tem os cursos da área de pós-graduação na área de educação, de filosofia, tá? Então nós estamos na gestão dessa parte do curso de pós-graduação da área de saúde. Esses cursos são uma média de 18 meses de curso, e são cursos que você vai fazendo uma vez por final de semana, cada mês. Por que nós não optamos por fazer o curso em menor tempo? Porque é sabido que quando você faz uma coisa de forma muito aleatória e você não sedimenta o conhecimento, ele não vai ser muito proveitoso lá na frente. Claro. Né? Então, existem os cursos de pós-graduação, são feitos em menor tempo que 18 meses, mas nós optamos por fazer esses cursos com maior tempo, para que os indivíduos sedimentem mais esse conhecimento. Por quê? Na área da saúde, ela tem uma diferença, por exemplo, da área de exatas, da área de filosofia. Porque se você errar um cálculo em uma ponte, você tem como refazer. Mas se você errar um cálculo na hora da cirurgia, na hora de um procedimento de emergência, você não tem como refazer. O contato agora é sessão espírita. Não é verdade? Então, assim, qualquer terreiro de Umbanda ou Candomblé. Ou você faz bem feito para que o seu resultado seja eficaz, eficiente, ou você não o faz. E hoje nós temos muitos profissionais de enfermagem, muitos profissionais médicos, que não têm, às vezes, o compromisso devido que se deve ter. Não são todos e não são a maioria, mas às vezes você encontra situações, aí é que vem o caso da iatrogenia, não é? Ato iatrogênico, né? Infecção hospitalar. Exatamente. E erro médico, na verdade, atos grego. E erro de procedimentos, grego é médico, né? Exatamente, que aí vem a negligência, a imprudência, a imperícia, que os indivíduos, ao não observar esses detalhes, eles cometem essas situações. Ora, um curso de pós-graduação, ele é para deixar o indivíduo especialista. E é bem cobrado pelo Dr. José Augusto o seguinte: se você quer representar a Faculdade Einstein no curso de pós-graduação, você tem que ser de excelência. Não é verdade? É verdade. É uma das coisas que ele nos coloca. O curso da Faculdade Einstein tem que ser de excelência. Não pode ser meia boca. Tem que ser de excelência. E eu, como profissional responsável que sou, compromissado com a qualidade, compromissado com o critério técnico, com a questão ética do indivíduo, abraço essa bandeira com a Faculdade Einstein
juntamente com a Enferme, que trabalha há 20 anos com emergência, em eventos em Salvador e transporte intra-hospitalar de pacientes de UTI. Então nós abraçamos essa bandeira com uma responsabilidade muito grande. Primeiro, a responsabilidade pelo que nós fazemos ao profissional que estará cuidando dos pacientes que necessitam do seu trabalho. Segundo, pela responsabilidade moral que nós temos em formar grandes profissionais. E não menos importante, mas com a responsabilidade que nós temos com a Faculdade Einstein de levarmos a excelência do seu ensino à frente. Porque não dá para ser, eu acho, ou você sabe, não tem meio termo. E uma coisa que o senhor sempre cobra: ou você é bom no que faz, ou você é bom no que faz. Não dá para ser meio termo. Então as nossas pós-graduações é com essa responsabilidade, com esse afinco. Você, agora já posso falar, né? Eu ia falar antes do tempo, mas agora eu já posso finalizar. Estão aparecendo aí os contatos do Dr. Jorge Graco, e se você quiser investir em si mesmo e no processo da sua evolução, poderá no futuro ter um curso no qual tem a coordenação e a sapiência da docência do Dr. Jorge Graco. Lembro sempre que, se você acha caro a educação, procure saber saber o preço da ignorância, porque a vítima e as sequelas serão somente suas. FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. É importante dentro do contexto do uso do cinto. Então, boa tarde. Boa tarde. Aos nossos ouvintes. Telespectadores, porque você está sendo visto em diversos países. Que bom. Que bom, porque quando se trata de falar de segurança, de cinto de segurança, se trata de falar de vida. Vida é uma coisa extraordinária. O que eu acho extremamente viável é quando você dá uma oportunidade dessa para se tratar de um assunto tão importante. Por quê? O cinto de segurança, ele não só vai evitar que você tenha uma lesão por um acidente, mas ele vai garantir que você não deixe a sua família, que é o mais importante. Seus filhos, seus pais, seus irmãos. Na grande maioria das vezes, quando o indivíduo está em um veículo e ele não utiliza da técnica de segurança, nos fará uma abordagem clara, objetiva, sobre a importância de algumas coisas que às vezes não damos importância. Uma delas é o cinto de segurança. Qual é a verdade sobre o cinto? Algumas pessoas, por exemplo, eu vinha para cá com o terno branco, né? E não quis colocar o cinto, porque ia sujar o terno branco. Lembrando que eu chamei a atenção. Exatamente. Você falou-me de imediato da importância do cinto de segurança, porque era melhor estar esteticamente feio, mas vivo. Com a marca do cinto, mas não com a marca da lesão. Do trauma, que trauma em grego é exatamente ferida. Então nos fale, Jorge, você que atendeu uma enormidade de pessoas com traumas assim, da porta para ir a óbito, e esses traumas levaram a óbito, o que em verdade estamos aqui com Jorge Graco. Ele, em verdade,
é bastante eclético. Haja vista que é enfermeiro, mestre em educação, doutor em enfermagem, radialista e atualmente está fazendo pós-doutorado na Universidade Eric Fromm na área de enfermagem. Em breve fará sua defesa de tese. Só que uma das especialidades dele é exatamente a iatrogenia, infecção hospitalar. Inclusive já o entrevistei aqui, ele falou da enfermagem, dos atos iatrogênicos. Aqui ele está conosco novamente para falar sobre os traumas, os acidentes. Haja vista que foram anos de SAMU. Inclusive ele trabalhou na ilha de Itaparica e coordenou o processo da SAMU lá. Então ele é especialista em emergência, socorro de urgência e coisas assim. E nesta oportunidade ele... Que é o cinto. Dentro dos padrões que são estabelecidos por regras, porque tudo tem um porquê. Você outro dia estava me dizendo, Graco, nada na vida acontece sem ter um porquê. Claro. Tudo... As pessoas elas estudam para fazer concurso e para passar em prova. Mas, em verdade, você tem que estudar, porque se você acha caro a educação, procure saber o preço da ignorância. Para exatamente entender a vida, entender o universo, entender o contexto social que você vive. Porque nada é por acaso. Existe uma ciência divina, conhecimento, ciência etimologicamente é conhecimento, episteme, que também é uma coisa em grego, divina, e existe uma episteme da natureza e existe uma episteme social. E você tem que conhecer esses parâmetros para poder viver. Exato. Então o que ocorre? Quando você está dentro de um veículo que está em movimento e você não utiliza o cinto de segurança, você está pondo a sua... FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso.